E aqui, já caminhando para o fim, com algumas perguntas, são 5 perguntas, mas são perguntas com respostas mais breves, exceto a primeira aí, né, que o senhor colocou no meu coração de fazer uma digressão a respeito dessa primeira pergunta. Mas o último destaque diz que Jesus, continua ali, né, o ponto de doutrina, é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. E a primeira pergunta é: do que e por que precisamos ser salvos? Do que e por que precisamos ser salvos? Adão e Eva desobedeceram a ordem do Senhor no jardim, e a partir daquele momento a nossa natureza se tornou pecaminosa. Nós quebramos a imagem de Deus dentro de nós. Só um pode reconstruí-la. Quem a construiu? O próprio Deus. E desde aquele período, o homem ele depende de um Salvador. E Deus prometeu esse Salvador a Eva, como nós vimos já. O que pisaria na cabeça da serpente. E diante do pecado cometido pelos nossos primeiros pais, nós entramos em estado de queda e possuímos uma natureza pecaminosa. De forma que já nascemos com essa natureza pecaminosa e precisamos de graça de Deus. Davi, num salmo, diz: em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. Em Gênesis 8:21 diz que a mentalidade humana é má desde a sua meninice. Por isso nós vemos nossos filhos desobedecendo, nossos filhos fazendo birra, e muitas vezes nós podemos achar que é coisa normal, mas não. É a natureza pecaminosa, é o pecado que está em nós, nos nossos filhos, e do qual nós precisamos ser remidos. Com isso, eu não quero dizer aqui que crianças que morrem vão para o inferno. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que as crianças que morrem, elas são remidas pela graça de Deus. Mas não que elas não tenham pecado. Elas têm pecado. Nossos filhos precisam ser instruídos desde crianças, irmãos. E muitas das vezes nós negligenciamos essa instrução, achando que eles são perfeitos, mas não. Infelizmente, essa natureza pecaminosa habita em nós desde o nosso nascimento. E se nós tivemos alguma perda de bebês, fiquemos seguros, porque a graça de Jesus Cristo os abraçou. O Senhor Jesus, eu tenho certeza pelas Escrituras, que Ele se encarrega de salvar as crianças que morrem sem a consciência do pecado, por mais que tenham a natureza do pecado. Elas são salvas por graça, não porque elas são puras, mas porque a graça de Cristo ela é automática nas crianças. Mas conforme os nossos filhos vão crescendo e aquela natureza pecaminosa ela vai se desenvolvendo, se nós não tivermos cuidado de discipularmos, de ensiná-los a palavra de Deus, nós perdemos os nossos filhos para o mundo. E se não for a graça de Deus, eles não voltam mais. Mas nós não podemos ser negligentes e tentar arriscar a salvação de nossos filhos, não ensinando para eles o caminho da verdade. Acontece de muitos pais forçarem os filhos a batizarem quando chega na idade da consciência. Já outros proíbem os filhos de batizarem, porque dizem que eles não estão preparados. Mas cabe aqui uma reflexão: se os nossos filhos não estão preparados para serem batizados na idade da consciência, a culpa é nossa, porque nós não instruímos eles, nós não ensinamos eles. E se nós forçamos os nossos filhos a batizarem, também nós somos culpados, porque não se força ninguém a batizar. O batismo é uma decisão voluntária e livre da pessoa com Deus, é a profissão de fé do homem com Deus, é a publicação da crença do homem com Deus. Talvez alguns de vocês que estejam ouvindo esse vídeo agora, vocês podem estar escandalizados, mas não. A palavra de Deus diz: Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscado,
e buscasse a Deus? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E não tinha criança? Por que uma criança não foi sacrificada? Porque a natureza pecaminosa abrangiu a ela também. Somente um nasceu sem pecado, Jesus Cristo Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o instrutor da sabedoria. Glória a Deus nas alturas. E durante esse período de criação e de história, Deus manda a lei por Israel para mostrar ao homem a sua a sua incapacidade de se salvar, conforme está escrito em Gálatas 3:11. O Salmo 53:3, que o Senhor deu a graça de ler agora há pouco, não há um justo sequer, não há ninguém, absolutamente. Todos se desviaram, todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus, estão destituídos da graça de Deus. Quem não for lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, quem não for banhado da graça de Jesus Cristo, que, repito, não é uma denominação, não é uma instituição, não é um espaço físico. A graça de Jesus Cristo é um favor que nós não merecemos. E aí alguém pode se perguntar, e meu filho? E meu filho que eu perdi quando era bebê? Irmão, irmã, fique seguro que a graça de Jesus Cristo abraçou ele, por mais ele ou ela, por mais que tinha a natureza pecaminosa. Mas a consciência do pecado chega nas crianças em idades diferentes. Tem criança que com 12 anos não sabe o que é pecado. Tem criança que com 8 anos sabe. Tem criança que com 15 não sabe o que é pecado. Tem criança que com 7 anos sabe. A idade base, a idade que é considerada para o batismo, é uma idade média. Não quer dizer uma idade definida, porque a consciência não chega a todos no mesmo tempo. Mas 12 anos é uma idade que se pode pensar já alguma coisa a respeito do pecado, mas se não estiver preparado, não adianta batizar. Porque o batismo é uma profissão pública de fé. Então, irmãos, sigamos esse conselho, que serve para mim também. Instruamos nossos filhos, ensinemos nossos filhos, mostremos para os nossos filhos o caminho da Escritura. Incentivemos os nossos filhos a lerem a palavra de Deus, a orarem antes de dormir, ao acordarem, quando forem se alimentar. Ensinemos aos nossos filhos o amor de Deus e a sua justiça. Ensinemos aos nossos filhos o amor que foi dispensado a nós pelo sangue de Jesus Cristo e a esperança que é oferecida a nós pela sua ressurreição. Não vamos negligenciar, porque precisamos ser salvos da ira de Deus. E nós, que já recebemos o Evangelho, precisamos reter com esperança essa fé. Porque nós não sabemos se fomos predestinados ou não. Deus sabe. Mas nós não. E não adianta eu dizer, eu acho que o Senhor já deu a graça de falar isso, não lembro se na exposição aos Romanos, mas nós não sabemos se somos predestinados. E o que prova a nossa predestinação? Nossa perseverança. Portanto, perseveremos. Se pensamos em desistir, clamemos a Deus. Não vamos desistir. As próximas perguntas são mais tranquilas. Acho que não é nada de que não já foi tratado nos assuntos. Mas havia outra possibilidade de salvação? Não. Já vimos que não. Nenhum outro nome pode ser útil e suficiente para salvar. O sacrifício de ovelhas e bodes foi insuficiente, por isso veio um que, sem pecado, nos remiu do pecado e se ofereceu sacrifício por pecado. Ele foi nosso substituto na cruz. Se nós olharmos a cruz de sofrimento de Jesus a partir das Escrituras, nós precisávamos olhar como se nós fôssemos quem deveria estar ali. E não Jesus, mas ele se colocou em nosso lugar.
E a lei, que veio antes de Jesus Cristo, serviu para qual objetivo? Mostrar ao homem o pecado e sua necessidade de salvação. É para isso. A lei é boa, perfeita, útil, agradável, mas impossível de cumprir. Porque Deus é perfeito e eu sou pecador, carente da graça de Deus. Portanto, eu não vou conseguir cumprir a lei. Lembramos daquele jovem rico, que o Senhor deu a graça de falar em alguma exposição? Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o Senhor chega e diz, guarda os mandamentos. O Senhor fala o mandamento para ele. E ele fala, tudo isso eu cumpro desde a mocidade. O que mais me falta? O Senhor Jesus fala, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele se entristece e sai. Porque a lei é impotente a salvar. Mas Jesus Cristo é poderoso. Para o homem é impossível se salvar. Mas para Deus é possível. E nós cremos que moraremos na Sião Celestial pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que era a nossa culpa e a quem nós devíamos? Já falamos também, mas vale reforçar. A natureza pecaminosa nos faz inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Nosso débito era com Deus. Quando cantamos o hino 275, remiu-nos por graça o bondoso Jesus, morrendo por nós sobre a cruz. Pagou nossa dívida ao Criador. Pagou a Deus, não ao diabo. O diabo era simplesmente um acusador. E acusa, ainda hoje, muitos por aí. E se nos acusa, temos um advogado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos defende de todo mal e nos santifica e nos dá graça. Nós não devíamos nada para o diabo, nós devíamos para Deus. E Jesus Cristo pagou a nossa conta. Pagou a nossa dívida ao Criador. Santo Deus. Pagou nossa dívida a Deus. Glória a Jesus. E qual que é a abrangência da graça do Evangelho? Alcançado em Jesus Cristo. A todos, em todo tempo, não descansemos. Não descansemos. Esses dias eu ouvi um ancião antigo dizer, precisamos estimular a nossa irmandade a anunciar o Evangelho. Não descansemos, irmãos. Não descansemos, o mundo precisa ouvir o Evangelho. O puro Evangelho das Escrituras. A graça de Jesus Cristo que nos remiu do pecado. Esse sangue expiador que nos lavou. As nossas vestes estavam sujas e quando passamos na lavagem desse sangue, que não é simplesmente a água do batismo, mas o despojamento da nossa carne, na verdade, a indagação de uma boa consciência, o despojamento da nossa natureza humana pecaminosa, para que nós pudéssemos ser participantes da natureza divina de Cristo. Essa é a lavagem do sangue. Quando fomos lavados por esse sangue, nossas vestes foram embranquecidas. E precisamos espalhar isso ao mundo. E não precisamos, irmãos, ser extremistas. E, claro, isso não é extremismo, mas não precisamos sair amanhã com a Bíblia na mão. Não precisamos sair amanhã com a Bíblia na mão, pelas praças aí pregando. Se o Senhor te der condição e força, vai. Com sinceridade, não com exibicionismo. Não para se mostrar. Mas se o Senhor te der condição, vai. Mas no trabalho onde você está, dá um bom testemunho. Na escola onde você está, dá um bom testemunho e fala do que Jesus fez na sua vida. E essa graça ela vai sendo abrangida. Ela vai sendo alcançada a outros, até que o número dos escolhidos seja completo. Para que a gente possa finalizar nesse trecho mesmo, separei aqui algumas curiosidades do nosso inário em relação ao ponto de doutrina número 3. Primeiro ponto, poucos hinos do nosso inário não mencionam as palavras Jesus ou Cristo. Nós podemos dizer que o nosso inário é um inário cristocêntrico. Ponto 2. Os hinos que não citam as palavras Jesus ou Cristo, citam Deus, cita Rei, cita Redentor. Um hino que trata diretamente da encarnação do Verbo, que é o que refere ao nosso ponto de doutrina, não só isso, mas uma das partes. O hino 141
Cristo Verbo, que é um hino que é difícil de chamar nos cultos. Vamos chamar esse hino nos cultos. Vamos clamar a Deus para que Ele possa colocar no nosso coração o sentimento desse hino. E olhando tudo isso, como já foi falado, o nosso inário é um inário centrado em Cristo. É um inário cristocêntrico. É um inário conservador. Não é um inário liberal, não. É um inário conservador. É um inário que mostra centralidade no louvor a Cristo. E a Deus em sua trindade, né? Como Deus deu a graça de colocar na outra exposição também. E o 5 e último, se nós cantamos louvores que não estão no inário, hinos avulsos, por exemplo, esses louvores precisam nos levar a uma adoração cristocêntrica, assim como ao Pai e ao Espírito Santo. E se não nos leva a uma adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vamos dispensar, jogar fora. Não serve para nós. E assim nós findamos mais uma exposição por graça de Deus. Não temos condição, não temos mérito, não temos conhecimento suficiente, mas o Senhor é poderoso para colocar tudo o que falta na nossa mente, para nos fazer adorá-lo melhor, para nos fazer adorá-lo com mais consciência, com mais certeza, com mais verdade. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém.